Defesa do presidente Michel Temer apresenta 2 ações à justiça contra Joesley Batista, dono da JBS, por injúria, calúnia e difamação e danos morais. E você vai ver também. Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, entra com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para ser julgada em primeira instância. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é denunciado pelo Ministério Público por compra de 4,5 milhões de reais em joias com dinheiro de corrupção. Plenário virtual do STF reafirma a constitucionalidade da contribuição sindical rural. Superior Tribunal de Justiça decide que Ibama não pode apreender papagaio criado por idosa há 17 anos na Paraíba. TST condena a clínica que afastou funcionária após ação trabalhista contra a empresa. Ministra Carmen Lúcia anuncia projeto Brasil pela Paz para a construção de um judiciário mais humano em busca da pacificação do país. A praça pública, até a agressão que vai contra uma mulher dentro de casa, que vai contra a criança que não tem como reagir, que nós temos que nos unirmos para construir uma paz que seja o que é justo para a sociedade brasileira no momento de hoje, no mundo de hoje. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A defesa do presidente Michel Temer apresenta 2 ações à justiça contra Joesley Batista, dono da JBS, por calúnia, injúria e difamação e danos morais. A repórter Ana Paula Ergang tem os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. São 2 processos. Um criminal, em que o presidente Michel Temer pede que seja aberta uma ação penal contra Joesley pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. E um civil, em que o presidente pede o pagamento de indenização por danos morais. As 2 ações foram abertas depois que Joesley deu uma entrevista à revista Época, dizendo que Temer é, abre aspas, o chefe da maior e mais perigosa quadrilha existente no país. As 2 ações correm na justiça aqui de Brasília. O presidente Michel Temer viajou hoje à tarde para a Rússia, onde cumpre agenda oficial. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu interinamente a presidência da República. William. Obrigado, Ana Paula. A irmã do senador afastado Aécio Neves, Andréa Neves, presa há um mês, entra com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para ser julgada pela primeira instância. A repórter Fernanda Porto tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. A defesa alegou que Andréa não tem foro privilegiado e, por isso, deve ser julgada em primeira instância. A petição foi enviada ao STF no início da tarde de hoje. O relator do caso é o ministro Marco Aurélio. É ele quem vai julgar o desmembramento da ação e o envio para a Justiça de primeiro grau. Andréa Neves é irmã do senador afastado Aécio Neves. Ela é acusada de intermediar um esquema em que o irmão teria recebido 2 milhões de reais em propina relacionadas a fraudes na Petrobras. O pedido de prisão preventiva de Aécio e a revogação do afastamento dele do cargo de senador estão previstos para serem julgados amanhã pela primeira turma do STF. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. A Força Tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro apresentou nova denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral, a mulher dele, Adriana Anselmo, e 2 assessores por lavagem de dinheiro supostamente cometida com a compra de joias com dinheiro em espécie, sem nota fiscal, reveladas após acordo de colaboração premiada. Essa é a 11ª denúncia contra Sérgio Cabral, que já foi condenado a mais de 14 anos de prisão. Segundo o Ministério Público, os acusados gastaram 4,5 milhões de reais em joias, com o objetivo de ocultarem a origem do dinheiro derivado de crimes praticados no governo do Rio de Janeiro. Em 5 anos, o número de denúncias de crimes raciais ao Ministério Público do Distrito Federal aumentou mais de 1000%. O dado faz parte de um levantamento do próprio MPDF, que desde 2010 passou a processar os ofensores. Os negros somam 54% da população brasileira e são uma das maiores vítimas de preconceito. Você é um negro, é preto. É triste, dói lá dentro, né?
dentro da alma, para quem tem alma, né? Quem não tem... Raquel diz que sofreu discriminação racial quando era criança, na escola. Me chamava de macaca, de rato, de muitos nomes. Principalmente quando eu tinha o cabelo mais ruim, que eu não usava química, essas coisas. Aí começava a chamar de cabelo duro. Já sofri muito preconceito na escola. Seu Agostinho conta que o filho foi discriminado no trabalho. Tinha uma chefe lá no órgão que ele trabalhava, aí pediu para ele fazer um trabalho, ele fez, aí ela falou assim, esse preto não deveria nem estar aqui. Estas imagens de um médico correndo num shopping de Brasília são de 2012. Elas ajudaram a identificar o homem condenado por injúria racial. A vítima, Marina dos Reis, tinha se recusado a vender o ingresso de cinema para o psicanalista, que queria furar a fila, e foi ofendida com palavras que remetiam à cor da pele. Segundo uma pesquisa do Ministério Público do Distrito Federal, as ofensas raciais mais comuns são expressões de equiparação a macacos, agressões relacionadas à desonestidade, como preto safado, e ofensas depreciativas, como seu preto e neguinho. Os lugares mais comuns são o trabalho, local público e a casa da vítima. O estudo mostra também que nos casos que foram parar no Ministério Público, as prisões em flagrante cresceram 375% de 2010 para 2016. E o número de denúncias de crimes raciais aumentou mais de 1000%. Esse levantamento foi feito no Distrito Federal com base nos processos do Ministério Público. E o crescimento nas estatísticas se deve a uma mudança no Código Penal. Até 2010, quem processava o agressor era a vítima. Depois, passou a ser o próprio MP. No ano de 2010, houve uma alteração da legislação. Antes era crime de ação penal privada, a injúria racial, e agora passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, é o Ministério Público quem promove a persecução penal. Essa alteração possibilitou um aumento exponencial dos casos. A gente via que antes as vítimas não tinham a disposição de gastar o seu dinheiro para promover um processo judicial. Os prazos decadenciais são muito curtos para ajuizamento de queixa. Com o ingresso do Ministério Público na promoção da responsabilização, isso gerou um aumento exponencial dos casos. A pesquisa também mostra que nas ações penais, 93% são crimes de injúria racial e 7% crime de racismo. O crime de racismo ele vai ser configurado quando houver a promoção da discriminação por qualquer forma, mas uma discriminação endereçada a um grupo indeterminado de pessoas. Uma ofensa à honra endereçada a uma vítima individualizada vai configurar o crime de injúria, e quando houver a utilização de elementos relativos à cor ou à raça, a injúria vai ser qualificada pela discriminação. Para o Núcleo de Estudos Afrodescendentes da Universidade de Brasília, o brasileiro hoje está mais consciente da importância da denúncia. Há um legado que é a contribuição dos movimentos sociais, particularmente do movimento negro, no sentido de chamar a atenção da população brasileira para a gravidade do racismo. Além disso, as políticas públicas em curso, elas estão chamando a atenção da população de um modo geral. Ou seja, esses fatores colaboram para o crescimento da consciência negra. Ministro Ori Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, assegura que a idosa mantenha o direito de continuar na posse de um papagaio que ela cria há 17 anos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região havia garantido à senhora a posse do animal, mas a decisão foi contestada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, alegando que animais silvestres mantidos em cativeiro irregular devem ser apreendidos para serem liberados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos. Mas no STJ, o ministro relator Ori Fernandes defendeu a decisão de segunda instância, considerando que o papagaio está totalmente adaptado ao ambiente doméstico e não há indícios de maus-tratos ou risco de extinção. O ministro constatou, então, que não seria razoável retirar o animal da dona depois de tanto tempo. Segundo o relator, o STJ já julgou casos similares de aves criadas por longo período em ambiente doméstico e decidiu pela aplicação do princípio da razoabilidade para não permitir a apreensão. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou a suspensão do pedido de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre a composição do Tribunal de Contas do Estado.
O pedido de intervenção foi ajuizado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com base na atual situação do Tribunal de Contas, que teria seu regular funcionamento comprometido após o afastamento cautelar por 180 dias de 6 dos seus 7 conselheiros por decisão do Superior Tribunal de Justiça. A ação será julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. Plenário virtual do STF reafirma a constitucionalidade da contribuição sindical rural. A gente volta já já. Supremo Tribunal Federal reafirma a constitucionalidade da contribuição sindical rural. Repórter Viviane Novaes com os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, o Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, o FUNRural, é cobrado do empregador pela União para custear a aposentadoria dos trabalhadores no campo. O valor corresponde a 2,1% da receita bruta de comercialização da produção agrícola. Em março deste ano, o Supremo já havia declarado a legalidade da cobrança, mas agora, ao analisar um recurso extraordinário da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o STF reafirmou que o FUNRural é constitucional e, mais uma vez, reconheceu a repercussão geral do caso. Ou seja, todas as instâncias do Judiciário devem seguir a mesma orientação. William. Obrigado, Viviane. O Superior Tribunal de Justiça decide que prazo de prescrição de cobrança contra ex-sócios é contado a partir da data de alteração do contrato na junta comercial. O entendimento foi da terceira turma do STJ, que reconheceu a validade de cobrança de uma empresa contra 2 ex-sócias. De acordo com o processo, as duas cederam suas cotas a 2 novos sócios em 2009. Em 2011, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ajuizou um processo de cobrança de débitos, pago pelo grupo de sócios proprietário da empresa, que entrou na Justiça pedindo ressarcimento dos valores. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça do DF, mas as ex-sócias recorreram. Aqui no STJ, as duas alegaram que o prazo legal de 2 anos para direito de cobrança já estaria ultrapassado. Além disso, defenderam que as atuais sócias integrantes do grupo empresarial quitaram os débitos de forma espontânea e não comunicaram às antigas proprietárias. Por isso, não haveria obrigação de restituição de valores. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boas Cueva, lembrou os artigos 1003 e 1057 do Código Civil, onde fica determinados os efeitos da cessão de cotas apenas após a averbação da alteração contratual na junta comercial. O ministro ressaltou ainda que a ação não foi movida pelas novas sócias, mas pela empresa que efetuou o pagamento dos débitos. Os ministros da turma concluíram ainda que a cobrança é válida em virtude dos débitos fiscais serem anteriores à cessão das cotas. O Ministério Público Federal do Pará vai investigar um projeto de revitalização da região portuária de Belém. Uma denúncia aponta que a Secretaria de Portos não pediu a avaliação do IPHAN antes de implementar a proposta, planejada para uma área já tombada e considerada patrimônio histórico. O inquérito instaurado pelo MPF deve apurar a denúncia de que um projeto federal de revitalização da região portuária de Belém não foi submetido à análise e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A queixa foi registrada pela Associação dos Amigos do Patrimônio de Belém, depois da notícia de que o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, pretende publicar ainda neste mês o edital de licitação da primeira etapa do projeto. A proposta foi lançada no ano passado, quando a Secretaria de Portos da Presidência da República batizou o projeto de Belém Porto Futuro. A ideia é transformar áreas portuárias com baixa ocupação em um polo de desenvolvimento, com a recuperação da infraestrutura e com a oferta de investimentos e serviços. A denúncia enviada ao Ministério Público Federal aponta que, além do desrespeito ao patrimônio histórico, o projeto Belém Porto Futuro viola princípios ambientais e urbanísticos e não leva em conta a participação da sociedade. Além disso, não há informações sobre a liberação do licenciamento ambiental da obra. Entramos em contato com o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, mas ninguém retornou os nossos contatos. E no próximo bloco do Jornal da Justiça,
Ministra Carmen Lúcia anuncia projeto Brasil pela Paz para a construção de um judiciário mais humano em busca da pacificação do país. Nós temos que nos unirmos para construir uma paz que seja o que é justo para a sociedade brasileira no momento de hoje, no mundo de hoje. A gente volta em instantes. Uma clínica odontológica do Paraná foi condenada na Justiça do Trabalho a indenizar uma trabalhadora por mantê-la em casa sem rescindir o contrato de trabalho, depois de descobrir que a empregada havia iniciado uma ação trabalhista contra a empresa. Quem tem os detalhes é o repórter Dalai Solino. Boa noite, Dalai. Boa noite, William. Boa noite a todos. A auxiliar entrou com uma ação na Justiça reivindicando verbas trabalhistas. Quando a supervisora da clínica foi notificada, ela ligou para a empregada e pediu para que ela ficasse em casa para refrescar a cabeça. A auxiliar, então, entrou com uma segunda ação na Justiça pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho. Em primeira instância, o pedido foi aceito e a empresa foi condenada a pagar R$3 mil por assédio moral, já que, ao afastar a trabalhadora das atividades, causou um sentimento de inutilidade à profissional. Insatisfeita com o valor, a auxiliar recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que negou o recurso. A auxiliar recorreu mais uma vez, o caso chegou aqui ao TST, que também manteve o mesmo valor. O relator do processo, na primeira turma, o ministro Valmir Oliveira da Costa, explicou que o TST apenas revisa o valor de indenizações desse tipo se forem exorbitantes ou insignificantes, o que não foi o caso. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Eu volto com você, William. Obrigado, Dalai. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, participou da abertura da Conferência Brasil pela Paz, no Rio de Janeiro. Durante a palestra, a ministra ressaltou a importância da criação de um cadastro nacional de presos, com informações sobre tipos de crimes, punições, condições de cumprimento da pena e benefícios. A responsabilidade pelo preso é nossa, isso tem tudo a ver conosco, os juízes, que temos que saber quem está preso, por que está preso, por quanto tempo está preso, em que condições ele está preso, e isso é um problema do Poder Judiciário, que durante muito tempo, eu acho, não assumiu plenamente esta situação de que ele precisa, tem de verificar essa situação. A ministra anunciou o projeto Brasil pela Paz, do CNJ, voltado para a construção de um judiciário mais humano e em busca da pacificação do país. Uma das iniciativas do programa vai ser a instalação de Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, as APACs, destinadas a jovens infratores. A presidente da Suprema Corte lembrou ainda que uma APAC juvenil para meninos será instalada na cidade de Itaúna, em Minas Gerais. E uma APAC juvenil para meninas será instalada em Fortaleza, no Ceará. Por conta do grande número de presos no Brasil e dos altos índices de reincidência criminal, medidas para a ressocialização de detentos voltam a ser uma das prioridades do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 650 mil brasileiros vivem hoje atrás das grades, de acordo com dados do CNJ. Índice considerado alto. E o que mais preocupa é que, segundo estimativa do Ministério da Justiça, a cada ano aumenta esse número em média de 7%, o que faz do Brasil o quarto país do mundo com mais detentos. Diante desse cenário, um dos desafios da Justiça é aplicar medidas alternativas ao encarceramento para amenizar a superlotação. Outro ponto que se tornou prioridade é a ressocialização de presos. Isso porque o número de pessoas que, depois de sair da cadeia, voltam ao mundo do crime é de 70%, de acordo com o último levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Portanto, ensinar uma profissão, conseguir uma vaga no mercado de trabalho e buscar novas possibilidades para egressos do sistema prisional voltou a ser uma das prioridades do Conselho Nacional de Justiça este ano. Hoje já é mais presente na sociedade brasileira o reconhecimento de que a situação dentro das cadeias é muito ruim. Mas a sociedade brasileira talvez não tenha percebido com tanta clareza como é importante o dia seguinte
de que um preso saia da cadeia. Hoje, de novo, é prioridade no CNJ um programa chamado Começar de Novo, que visa estimular políticas de acolhimento para quem sai do sistema penitenciário. A gente não pode pensar no preso só enquanto ele está na cadeia. A gente precisa dar condição para ele, quando volta do sistema, para que ele seja inserido na sociedade. O conselheiro e coordenador do Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização do CNJ explica que a dificuldade do trabalho está no histórico do detento, que geralmente está em conflito com a lei desde a adolescência. Começar de novo não é fácil para quem sai do sistema carcerário. Não é fácil porque a sociedade já olha com desconfiança para aquele que passou um tempo na prisão. E não é fácil no Brasil porque nós temos uma população carcerária muito jovem. A massa da população carcerária brasileira é muito jovem. E é bastante comum que a gente tenha no sistema brasileiro um jovem que já está cumprindo medida socioeducativa desde a sua adolescência, que entra no início da sua vida em conflito com a lei, que passa quase que sem solução de continuidade dos estabelecimentos socioeducativos para um presídio, para uma penitenciária. Quando ele sai com a pena cumprida, ele tem que aprender a se socializar, ele tem que ser inserido no mercado no qual ele nunca entrou. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, acompanha o rezoneamento eleitoral em Pernambuco. O ministro ressaltou que o TSE está examinando a situação de estado por estado e o objetivo é tornar mais efetiva a prestação de serviço. O intuito é não tornar deficitária a prestação de serviço ao eleitor e tornar o sistema mais efetivo, ao mesmo tempo que condizente com as realidades econômicas restritivas que nós estamos vivendo. Nós tínhamos assimetrias no Brasil como um todo. Só para ter uma ideia, o Rio de Janeiro, com a metade do eleitorado de São Paulo, tinha o dobro de zonas eleitorais. Então nós tínhamos que fazer esses ajustes e estamos fazendo. O plenário do TSE aprovou uma resolução que amplia o remanejamento e a extinção de zonas eleitorais para o interior dos estados em todo o país. A medida, que já está em andamento nas capitais, deve excluir pelo menos 72 zonas eleitorais. O rezoneamento tem como objetivos aprimorar o trabalho e economizar gastos com as zonas eleitorais, com foco na qualidade do atendimento ao eleitor brasileiro. A Justiça Eleitoral firmou um acordo de cooperação técnica com o estado de Pernambuco para ampliar o cadastro biométrico. A parceria foi firmada hoje no Recife, capital de Pernambuco, e o convênio assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e pelo governador do estado, Paulo Henrique Saraiva Câmara. O acordo de cooperação técnica prevê a troca e o fornecimento de informações entre a Justiça Eleitoral e a Secretaria de Defesa Social do estado de Pernambuco. As informações compartilhadas a partir de agora, como os dados colhidos na emissão do RG dos cidadãos pernambucanos, por exemplo, vão incrementar o cadastro biométrico. O presidente do TRE de Pernambuco, Antônio Carlos Alves da Silva, explicou como vai funcionar na prática. Nós vamos migrar o cadastro da SDS, que é a Secretaria de Defesa Social, do Instituto Tavares Murilo, para o TRE e encaminharmos ao TSE, onde haverá o batimento e evitará a duplicidade de qualquer título de eleitor e futuramente servirá de identificação para todo brasileiro. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, também comentou sobre o impacto e a importância da parceria. Se conseguirmos esse compartilhamento e se ele for efetivo nas checagens que vamos verificar, nós multiplicamos a nossa capacidade, uma vez que a Secretaria de Segurança Pública já tem esses dados biométricos que podem ser compatibilizados. Vamos fazer a verificação já na próxima eleição e, sendo consistentes, nós multiplicamos a nossa capacidade de trabalho e adiantamos brutalmente toda a atividade, todo o serviço que estamos realizando. Fumar não é ruim só para a saúde. O bolso também é prejudicado. Este é o assunto do Fórum desta semana. O programa mostra que, segundo o SUS, são gastos 23 bilhões de reais por ano no tratamento das vítimas. São mais de 50 doenças associadas ao tabaco. O Fórum vai ao ar amanhã, 9 horas da manhã. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.